Quer uma videoaula completa para o CNU sobre diversidade e inclusão na sociedade? Então assiste esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Camila Miranda. Já deixa um like aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, faça sua inscrição, porque de agora até maio eu estou gravando um tanto de videoaulas que vão ficar aqui de referência para outros concursos, mas inicialmente aí para quem vai tentar o CNU, né, o Concurso Nacional Unificado, também conhecido como Enem dos concursos. E eu já tenho um aulão antigo sobre políticas públicas que está todo mundo acessando para o CNU. Também gravei uma outra videoaula sobre o combate, né, às discriminações e injustiças. E aí eu recebi inúmeros pedidos no meu inbox do Instagram, aqui mesmo em comentários de outros vídeos, para eu continuar gravando. Então eu trouxe essa videoaula de um tópico também que não tem na internet, né, para ajudar você que vai fazer essa prova. Então, se foi útil, não deixe de comentar. Gente, o que eu tenho que dizer sobre diversidade e inclusão na sociedade, né? O que nós podemos dizer aí sobre este tema? A gente sempre tem que pensar que o Brasil ele é um país extremamente diverso, né? Aqui convivem muitos tipos de diversidades. Eu gostei para poder achar essa imagem, aí eu gosto de mostrar para vocês, vai ficar pequenininha para quem está vendo no celular, mas ela representa bem, né? Então aqui nós temos diversidade de sexo, de gênero, de sexualidade, né? Diversidade étnico-racial, diversidade cultural. Então o Brasil é um país plural, né? Em que convivem diferentes raças, diferentes etnias, diferentes manifestações culturais, orientações sexuais. Então é sobre isso, né? Para você, futuro servidor ou servidora pública federal, você precisa ter aí o conhecimento sobre este tema. O primeiro tópico é a diversidade sexual, né? Diversidade de sexo, gênero e sexualidade, que o seu edital contempla. Pode ser que você já tenha algum conhecimento sobre isso, né? Pode ser que isso seja muito novo para você. Então eu vou trazer aqui alguns conceitos básicos, né? O que é diversidade sexual? Diversidade sexual está relacionada às infinitas formas de vivência e expressão da sexualidade e da identidade de gênero. Pode ser que você às vezes conviva em um meio, né, mais conservador, que você seja uma pessoa, por exemplo, como eu, que se identifica, né, com o gênero que foi atribuído a você, que seja de orientação sexual hétero, mas a gente tem que pensar, né, abrir a cabeça para pensar que as formas de exercício da sexualidade, da orientação sexual, elas são múltiplas e é necessário respeitar todas as pessoas e principalmente é necessário que a lei, que o Estado como um todo, né, que os futuros servidores ou servidoras públicas estejam preparados para poder lidar com isso aí. Então, o que tem de básico que você tem que saber sobre esse tipo de diversidade, né? Diversidade de gênero e de orientação sexual. Olha só, tem dois conceitos básicos que são diferentes e que muita gente faz confusão, que é a identidade de gênero e a orientação sexual. A identidade de gênero é como que você se enxerga, como que você se vê, é o gênero com o qual você se identifica ou não. Então, eu, por exemplo, eu me identifico com o gênero com o qual eu nasci, que me foi atribuído ao nascimento. Então, eu sou uma mulher cis, porque eu me identifico com o gênero feminino. Agora, existem também as mulheres transexuais. Quem que são elas? São aquelas pessoas que elas nasceram, né, com o gênero masculino, mas elas se identificam com o gênero feminino. Então, para poder falar de uma forma que vocês entendam, a pessoa nasceu homem, entre aspas, mas por ela se identificar com o gênero feminino, ela é uma mulher trans, ok? Então a identidade de gênero é o gênero com o qual você se identifica. Quando ele é o mesmo com o qual você nasceu, você é uma pessoa cis. Quando você se identifica com um gênero que é diferente do que você nasceu, você é uma pessoa trans, né? Tem mulher trans e homem trans. A orientação sexual já é diferente. A orientação sexual é o gênero pelo qual a pessoa se sente afetivamente atraída. Então, eu, por exemplo, sou uma mulher cis, né? E eu sou heterossexual. Ou seja, eu me sinto atraída afetivamente pelo gênero oposto ao meu, né? Pelo gênero
masculino. Então eu sou hétero, sempre tive relacionamento só com homens, né? Sou casada com um homem, nós temos um filhinho, então eu sou hétero. É a minha orientação sexual. Mas hétero não é a única orientação sexual do mundo, né? Então, dentro de orientação sexual, a pessoa pode ser homossexual, quando ela sente atração por um sujeito do mesmo gênero que ela, né? Então, o homem que sente atração por um homem, a mulher que sente atração por uma mulher é homossexual. Existe o termo homoafetivo dentro do direito, mas esse termo nem é tão bem visto assim, né? Dentro do movimento, é uma criação, salvo engano, da Maria Berenice Dias. Então, homossexual. Existe o bissexual, que é aquele homem ou aquela mulher que sente atração pelos dois gêneros. E tem muitas outras orientações sexuais, viu, gente? Tem assexual, pansexual, mas eu não vou entrar nisso não, porque o mais importante aqui é você saber a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual e você saber que tem diferentes orientações sexuais. Como eu falei, às vezes você convive num meio muito conservador, né? Talvez por você ser cis, ser hétero, e aí você não está habituado a essas terminologias, mas eu acredito que isso foi cobrado no edital, né? Porque eles esperam que você saiba isso. E aí, qual que é a forma correta de chamar uma mulher trans? Pelo gênero feminino. Se essa pessoa se identifica com o gênero feminino, eu vou chamá-la pelo nome social, né? Eu vou me referir à pessoa como ela, como dela, e se for um homem trans, da mesma forma. Tem um exemplo famoso, né? O Tammy Gretchen. O Tammy Gretchen é um homem trans, né? Famoso, que todo mundo conhece. Mulher trans, nós podemos citar como exemplo a Duda Salabert, né? Uma professora de literatura aqui de Minas, que hoje é deputada federal. Então, você sempre chama essas pessoas pelo gênero com o qual elas se identificam. Isso é uma forma de respeitar, né, esses seres humanos, esses cidadãos e cidadãs. E a orientação sexual tem a ver com a atração. Por quem que essa pessoa se sente atraída, né? Se é pelo mesmo gênero ou pelo gênero oposto ou pelos dois. Então, isso aí é para você saber. Aí, vamos para um outro tópico agora, né? Diversidade étnico-racial. A diversidade étnico-racial, do mesmo jeito que a diversidade sexual, né, tem a ver com você compreender diferentes identidades de gênero e orientações sexuais, a diversidade étnico-racial é o reconhecimento, né, de que o povo brasileiro ele é formado por diferentes raças, com diferentes histórias, com diferentes religiões, né, diferentes grupos étnicos coexistem aqui. Então, quando a gente fala em diversidade étnico-racial, nós vamos pensar principalmente naqueles sujeitos, né, naqueles povos indígenas, pretos e pardos. E aí, o reconhecimento dessa diversidade implica em a gente deixar de invisibilizar esses povos, né, dando voz e espaço para eles em diferentes segmentos sociais. Então, quando a gente fala assim, repete, né, umas asneiras que o povo fala por aí, o Brasil não tem racismo, o povo brasileiro é misturado. Não tem como ter racismo, porque aqui todo mundo tem um pouquinho de negro, um pouquinho de indígena, né? O povo fala assim, mas tem racismo sim, né? Então é por isso que é muito importante que essas pessoas que integram esses grupos, elas ocupem diferentes espaços, né? É importante que no Congresso Nacional tenha representantes, por exemplo, mulheres negras, né? Mulheres pretas ou pardas, preto e pardo é o termo melhor utilizado hoje, mulheres indígenas e por aí vai. Então, nós temos que dar espaço para esses grupos, né? Dar voz e vez para que eles tomem a palavra, para que eles ocupem os lugares e se manifestem. Então, parar de invisibilizar, dizendo, o Brasil é tudo misturado mesmo e tal, e reconhecer a existência desses grupos e dar espaço para eles. E aí, gente, respeitar a diversidade étnico-racial está muito relacionado a usar os termos certos também, abolir termos que são considerados racistas hoje em dia. Eu poderia ficar uma aula inteira falando sobre isso, mas é só você jogar no Google aí palavras racistas que não se usam mais, termos racistas que vocês acham, né? Então, por exemplo, denegrir, falar que você está denegrindo alguém, entre aspas, no sentido de difamar, é um termo racista, né? Como se você estivesse atribuindo, tipo assim, denegrir, você está atribuindo a essa pessoa uma característica de negro, né? Como se isso fosse uma coisa ruim. Então, o termo certo é difamar, quando você quer falar mal de alguém. Usa denegrir, porque é um termo considerado racista. Mulata, né? Para falar sobre a pessoa, né? Que é filho, né? Ou filha de pessoas de raças diferentes. Mulata vem do cruzamento, né? De mula. Então, a gente não deve usar esse termo
porque é um termo racista. E aí tem tantas outras palavras, né, que foram amplamente reproduzidas. Por exemplo, falar lista negra, né, para falar de alguma coisa proibida, condenada, são termos que a gente não deve utilizar, e respeitar a diversidade étnico-racial tem a ver com isso aí. A diversidade cultural, também adoro essa imagem, né? Tem a ver, ó, o Cristo Redentor, né? Uma baiana de Salvador, um tucano, o carnaval brasileiro, né? Um flamingo, uma Havaianas, Corcovado, então o cafezinho brasileiro. Então a diversidade cultural tem a ver também com o reconhecimento, né, de que aqui existem diferentes manifestações culturais, diferentes culturas que existem aqui no território brasileiro, e mais uma vez, todas elas merecem igual espaço. Quando a gente fala em cultura, muita gente pensa na cultura, aquela cultura erudita, né? Isso hoje em dia soa até elitismo cultural. Por exemplo, eu Camila, particularmente, eu gosto muito de bossa nova, de MPB, né? E aí eu já não gosto, por exemplo, de funk, de pagode, mas eu reconheço que funk e pagode são formas de manifestação da música brasileira tão legítimas quanto bossa nova, quanto MPB, ainda que eu prefiro bossa nova e MPB, né? Falar isso hoje em dia é considerado elitismo cultural, né? Feio. É igual falar que não vê BBB, né? Também não vê vejo BBB, é feio. Porque parece que você tá esnobando. Mas eu reconheço que o Big Brother Brasil é uma atração televisiva que representa uma atração cultural, né? Hoje do povo brasileiro, apesar de que é americanizado e reproduzido. Então, assim, as diferentes formas de manifestações culturais da música, da arte, tudo isso coexiste. Uma exposição no MASP, que eu também adoro, né? O MASP é a Pinacoteca lá de São Paulo, é tão legítima quanto uma exposição de rua, né? De um artista local. É tão legítima quanto uma exposição maior aí dos clássicos. Então, diferentes formas de manifestação cultural. Então, ó, variação de língua, de religião, né? O Brasil é um país em termos quantitativos que a maior parte das pessoas são cristãs. Mas nem por isso a gente tem que negar, né, a importância da existência das religiões de matriz africana, né? Exemplo da Umbanda, do Candomblé. Então, as manifestações culturais dessas pessoas, elas são tão legítimas e merecem o nosso reconhecimento quanto a manifestação cultural, por exemplo, das pessoas que são cristãs. Eu, por exemplo, sou cristã. E aí, gente, como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que nasci bem enquadrada em um padrão. E é muito fácil para pessoas como eu, né, não sei se é o caso de você que está assistindo, invisibilizar e negar a importância de tudo aquilo que não é o seu. Por exemplo, se essa orientação sexual não é a minha, não é problema meu os direitos dessas pessoas, não. Se essa religião não é a minha, não acho que eles têm que ocupar os espaços deles, não. E por aí vai, né? Isso está errado. A manifestação, o reconhecimento da diversidade de orientação sexual, de cultura, étnico-racial, é você pensar que, ainda que você não integre aquele grupo, você tem que entender que aquele grupo tem direito de voz, de vez, de espaço e de ocupar ali os mesmos lugares que o seu grupo, que é um grupo muitas vezes dominante, entre aspas, né, ocupa. Então vamos falar sobre diferentes formas de arte que nem sempre recebem o devido reconhecimento. O grafite é uma expressão de arte de rua, de arte popular, que também é cultura, merece o nosso reconhecimento, né? O artesanato típico, por exemplo, do Nordeste, né? O artesanato típico aí que a sua avó faz, ele é uma forma legítima de manifestação cultural, né? A minha sogra, por exemplo, ela é artesã, ela faz cada coisa maravilhosa. E aí ela me contou que ela viu em um curso, alguma coisa assim, que ser artesã é uma profissão, que ela poderia, por exemplo, preencher como artesã se ela tivesse um formulário e tal. E aí o curso para capacitar as artesãs discutia isso. Quer dizer, olha que coisa maravilhosa. O artesanato é uma forma legítima de manifestação cultural. E a pessoa que se ocupa do artesanato, ela tem que ter orgulho disso. Por que não se intitular, né, eu sou um artesão ou uma artesã? Então, a gente precisa reconhecer, né, como cultura. A arte folclórica, né, o folclore brasileiro, tem um projeto de lei que instituiu até o dia 31 de outubro como o Dia do Saci, como uma forma de fazer uma contraposição ao Halloween, que é no dia 31 de outubro, que é uma festa norte-americana que se comemora no Brasil em alguns espaços, exemplos de escola de inglês. E aí eu vou assumir a minha meia-culpa, né, que além de ser professora de direito, eu sou professora de inglês também, já trabalhei em escolas de idiomas, né, hoje trabalho na educação básica e nós comemoramos o Halloween sim,
né? Porque é uma forma de mostrar para os nossos alunos e alunas um pouquinho da cultura norte-americana, que é importante para os aprendizes de língua inglesa. Mas no Brasil agora, já, no dia 31 de outubro, já tem uma lei que institui o Dia do Saci como uma forma de dar visibilidade também para o nosso folclore. Então, todas as formas de manifestação artística, culturais, no âmbito da música, são legítimas, viu, gente? Até o funk aí, para quem não curte muito. E aí, cada cultura possui, né, símbolos próprios de sua identidade. Todas têm igual valor e têm que ser igualmente respeitados. Como eu falei, não é porque eu gosto de bossa nova que eu vou desprezar as pessoas que curtem funk, né? Elas são piores de forma alguma. O funk é o funk carioca, né? É uma manifestação legítima também da cultura brasileira, como o carnaval, né? Como tantas outras aí. Isso é diversidade cultural, o devido reconhecimento de tudo isso. E aí a gente entra na segunda parte da nossa aula, que são os desafios sociopolíticos da inclusão de grupos vulnerabilizados. O que a gente pode fazer para poder incluir grupos que estão em condições vulneráveis, que historicamente não têm muita voz, muita vez, que não existem muitas políticas públicas pensadas para estes grupos, pessoal? Primeiro, crianças e adolescentes. Nós sabemos que crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera eles como pessoa em desenvolvimento, então eles, assim, são considerados grupos vulneráveis. E é claro que aquela criança pobre, preta, né, moradora da favela, de alguma outra comunidade carente, ela é muito mais vulnerabilizada, né, do que uma criança rica, por exemplo, de classe média alta, embora crianças e adolescentes, de um modo geral, são considerados vulneráveis. Então, ó, as crianças e adolescentes, elas possuem prioridade na formulação de políticas públicas, de acordo com o ECA, né, 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vai sempre pensar na doutrina da proteção integral. Então, crianças e adolescentes são sujeitos em desenvolvimento, pessoas em desenvolvimento, então a gente tem que pensar em estratégias para proteção integral. E aí, o desafio do gestor público, né, é pensar em políticas públicas que contemplem todas as crianças e adolescentes, principalmente aquelas que são mais carecedoras da atuação estatal, né, que são mais privadas de direitos sociais. Por exemplo, aquela criança e adolescente, como eu falei, que muitas vezes depende de uma educação pública, né, depende da saúde pública, depende do transporte público. Então, pensar em como que a gente pode fazer para melhorar as condições de vida deste grupo, né? Talvez esse seja o principal desafio aí. E aí, como eu falei, pensar que a criança ou adolescente, por si só, ele já é um grupo vulnerável, por ser uma pessoa em desenvolvimento. Se a gente está falando da criança ou adolescente preta, né, ou parda, pobre, deficiente, morador de uma comunidade carente, sem acesso a saneamento básico, então aí é que ela é vulnerabilizada mesmo, né? Então a gente tem que pensar em ações estatais voltadas para este grupo. Fiz algumas propostas aqui que eu já falei para vocês, né? Alguns desafios: investimento em saúde pública, educação pública de qualidade, né? O que é educação pública de qualidade? Valorizar o professor ter um plano de carreira estruturado, contratar professor por meio de concurso, né? Ficar evitando aí designação, PSS, ou sim, contratação direta, né? Fazer concurso público para chamar gente qualificada para poder trabalhar, né? O plano de carreira estruturado, remuneração condizente com a função, merenda de qualidade, transporte escolar, né? Distribuição de materiais, tudo isso é uma forma de levar uma educação de qualidade. A presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, né, poderia ser uma outra forma aí. E incentivar mais a participação política dos adolescentes, né, a conscientização política. A partir dos 16 anos já pode votar, né, o voto é facultativo, poderia ser uma estratégia. Como que a gente faz, né, quais são os desafios sociopolíticos na inclusão dos idosos como grupos vulneráveis? O Estatuto do Idoso, né, ele é uma leitura importante, a Lei 10.741 de 2003, ele deve ser observado, deve ser tomado como referência, e nós precisamos estar em constante, né, nós enquanto sociedade, né, nossa sala de aula, nós enquanto sociedade, em constante reflexão sobre o envelhecimento, valorização das vivências e experiências, né, dos idosos, estimular o convívio dos idosos com as demais gerações. Um desafio poderia ser a criação de mais espaços de convivência, né? A exemplo daquelas academias populares ao ar livre, né? Fomento à cultura, atividades de inclusão que tenham como público-alvo os idosos. E aí muitas vezes isso inclui, por exemplo, uma atração que seja adequada para eles, né? Em termos de visão, que
que seja acessível, que a gente tem que pensar, né, que o idoso pode ser que ele tenha limitações da visão, na audição, na locomoção. Então, pensar em um aparato cultural, de convivência, que vai acolher essas necessidades aí. Desafios sociopolíticos na inclusão de grupos vulnerabilizados. O grupo LGBTQIA+. Me parece que a sigla completa hoje, né, é LGBTQIAPN+. Lésbicas, gays, né, bissexuais, transexuais, queers, acho que intersexos, assexuais, pansexuais e dentre outros aí. Pode ser que eu tenha me confundido, é difícil memorizar tudo, né? Não é uma forma de desrespeitar o grupo, mas tá falando da comunidade LGBT, como é conhecida. São as pessoas que integram esses grupos da diversidade sexual. Então me parece que essa é a sigla mais atualizada que a gente tem que utilizar, mas eu não sei exatamente, né, como que significa cada item hoje. E aí, o que a gente tem que pensar, né? Esse grupo, gente, eles têm que ser titulares de todos os outros direitos civis que qualquer pessoa é. A gente jamais pode privar alguém de direitos básicos por motivo de orientação sexual. Então, os casais, né, homossexuais, bissexuais, eles têm que ter os mesmos direitos. Por exemplo, o direito de contrair matrimônio, né, de adoção, eles já têm adoção de crianças e adolescentes, incluir o companheiro ou a companheira no plano de saúde. Então eles já possuem uma série de direitos, como eu falei. Direito ao uso do nome social. Então se você conhece, por exemplo, uma mulher trans, você tem que chamar ela pelo nome social, chamar ela pelo gênero feminino, já falei sobre isso aqui. O homem trans, da mesma forma. Hoje existe a criminalização da homofobia, né? Então os crimes de homofobia são equiparados ao racismo. Então a gente tem que pensar realmente em formas de respeitar os direitos dessas pessoas, né? E isso muitas vezes passa pela criação, né, de... Hoje em dia a gente tem poucas leis específicas sobre isso, é mais entendimento do STF. Por exemplo, aqui em Minas tem uma lei, né, que os estabelecimentos que discriminam essas pessoas pagam multas, mas a maior parte dos direitos da comunidade LGBT, tô falando LGBT para abreviar, são conquistas do STF. Né? O STF foi reconhecendo desde 2011, né? Por exemplo, em 2011 eles foram reconhecidos como entidade familiar, né? Equiparada à entidade familiar composta por homem e mulher, né? O STF reconheceu. Então, são mais direitos reconhecidos pelo STF do que previstos em lei propriamente dito. Agora, qual que são os desafios sociopolíticos? Eles já têm os direitos deles reconhecidos, né? Claro que a gente precisa estar sempre buscando novos reconhecimentos, novos direitos, mas o principal desafio é a efetivação, gente. Esbarra muito pelo preconceito. Quando a STF reconheceu a união estável homoafetiva como entidade familiar, muitos cartórios se recusavam a celebrar, a fazer um termo de união estável. Quando foi reconhecido o casamento civil aqui no Brasil, entre pessoas do mesmo sexo, muitos cartórios, por conservadorismo, por acreditarem que estavam preservando, né, valores cristãos, simplesmente não faziam, né, a ponto de ter que recorrer aí a entidades de proteção maiores. Então, eu acho que esse grupo chegou em um ponto que eles já têm a maior parte dos direitos deles reconhecidos. Não que isso seja o suficiente, mas a gente precisa lutar mais pela efetivação desses direitos que existem, né, o respeito das pessoas, do Estado, das instituições, do que de buscar o reconhecimento de mais direitos. Nesse momento a gente precisa de mais efetivação, porque muitos direitos já estão reconhecidos. O que falta é efetividade. E aí a gente vai para os desafios da inclusão das pessoas com deficiências, né? Hoje em dia o certo, a gente não fala mais portador de deficiência, a gente não fala mais deficiente, a gente fala pessoa com deficiência. É claro que muitas leis antigas, a própria Constituição usa o termo portador de deficiência, tem algumas leis que usam o termo deficiente, né? Esses dias eu levei tanto xingo numa aula que tem aqui, porque eu li a letra da lei falando deficiente, né? E eu tinha acabado de explicar que não fala mais, não usa mais portador de deficiência, nem deficiente, é pessoa com deficiência, e a pessoa veio me xingar porque eu tava falando o termo errado, né? Mas enfim, é pessoa com deficiências mesmo. E a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, 13.146 de 2015, que é uma lei que eu também já gravei aqui pro canal. Todas essas têm videoaulas minhas, viu, gente? Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, tem a Maria da Penha, a
o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu vou ver se eu gravo a lei dos crimes de racismo também, para ser incluída aqui. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é um importante marco normativo dos direitos civis, né, aí coloquei deficiente, né, da pessoa com deficiência. E aí, assim, é parecido com a questão da comunidade LGBT, mas a pessoa com deficiência, existem leis que garantem, né, a comunidade LGBT, QIAPN+, os direitos são reconhecidos, né, pelo STF. Mas o que eu quis dizer é que os direitos já existem. A pessoa com deficiência, por exemplo, já existem leis que amparam, que garantem a inclusão no mercado de trabalho, né, não discriminação, a reserva de vagas. Aí falta mais uma vez a efetivação, né, desses direitos. Se você for olhar, os nossos espaços urbanos, eles não cumprem muitas vezes as leis de acessibilidade, né? E aí existem diferentes tipos de deficiência visual, auditiva, física, mental, múltiplas deficiências. E a gente tem que pensar sempre na efetivação de direitos, né? Esses direitos eles já existem. Um erro muito comum é tratar a pessoa com deficiência de uma forma homogênea, quando na verdade eles são um grupo heterogêneo. Né? Um deficiente visual, a dificuldade de acesso que ele vai ter é diferente de um deficiente físico. Então o espaço urbano ele tem que estar preparado para receber esses dois tipos de deficientes, então, de pessoas com deficiência, né? Então, passa pela efetivação, né? Pelo cumprimento das leis que garantem os direitos dessas pessoas. E aí, já caminhando para a reta final da nossa aula, né? Nós temos os desafios para a inclusão das pessoas em situação de rua, né? Os moradores de rua. A população em situação de rua vem crescendo muito nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, até 2009, a Lei de Contravenções Penais trazia a mendicância como contravenção penal, que são aqueles crimes menores, né, crimes anões. Quer dizer, até 2009, em tese, era um ato criminoso, entre aspas, mendigar no Brasil. Quer dizer, olha que absurdo, né? A pessoa mendiga por pobreza, por vulnerabilidade. Não porque um belo dia ela acordou, né, e resolveu sair de casa para mendigar. Essas pessoas muitas vezes estão morando na rua, né, porque estão à margem da sociedade por uma série de problemas sociais. E aí são sujeitos, né, são homens e mulheres privados de direitos sociais básicos, né, alimentação, trabalho, moradia, hábitos mínimos de higiene. Lembrando que os direitos sociais estão no artigo 6º da Constituição. Então a gente tem que pensar em política pública. Qual que é o grande desafio da inclusão da população de rua? Pensar em políticas públicas sem obrigá-los, sem coagi-los, sem arrancar eles da rua, enfiarem eles no abrigo e principalmente sem adotar medidas higienistas. O que são medidas higienistas? Simplesmente recolher as coisas deles, né, e jogar fora para poder eles não ficarem em determinado espaço. Então, esse ato de recolher compulsoriamente os pertences dos moradores de rua é considerado uma medida higienista. Limpa, digamos assim, entre aspas, a sociedade, porque as pessoas param de ver aquilo ali incomodando embaixo do viaduto e tal. Mas não garante dignidade para essas pessoas. Imagina você ter tudo que você tem na vida, né? Que é aquela caixa de papelão, aquele resto de móvel, tudo que você tem na vida é aquilo ali. Imagina que um belo dia você acorda, aquilo ali está sendo recolhido para ser jogado fora, porque o Estado acha que você não deveria estar ali, porque você está incomodando os olhos dos outros moradores, das pessoas. E, gente, eu sei que a questão é complexa. Eu vejo o lado também, às vezes, da pessoa que tem um comércio, né? Aí tem, às vezes, um casal de morador de rua, habitando ali, fazendo tudo ali, né? Muitas vezes o lugar fica mal cheiroso, porque eles fazem as necessidades. Eu sei que a questão é complexa. Eu sei que muitos atos dos moradores de rua acabam incomodando mesmo as pessoas das imediações. Eu não nego que esse incômodo exista. O que eu sou contra é medidas que rechaçam eles sem considerar que existe um ser humano por trás ali daquele barracão de papelão. Eu tenho a indicação de 2 livros para, se você quiser saber mais, se aprofundar nessa questão do morador de rua. Eu sei que isso não vai cair no concurso, mas às vezes você se interessa sobre o tema, né? O Vidas ao Léo, da Sara Escorel, para quem tem Kindle, ele é um livro gratuito para você poder baixar, ou mesmo para quem lê no celular, né, no aplicativo do Kindle, o link está aqui. E o Cama de Cimento, do Tomás Chiaverini, que para quem tem o serviço do Kindle Unlimited, ele também é gratuito, tá aqui o link para você baixar, né? Se você não tem esse serviço, você pode comprar a versão física dele. Então, 2 livros para você saber um pouco mais, se aprofundar nessa questão do morador de rua. E aí, para a gente poder finalizar
finalizar a nossa aula, nós temos os desafios, né, da inclusão dos povos indígenas, comunidades quilombolas e outras minorias sociais. Gente, para início de conversa, não usa mais o termo indígena. Perdão, não usa mais o termo índio. Hoje a gente fala indígena, porque o termo índio se remete lá àquele sujeito selvagem, né, preguiçoso. Então é considerado uma nomenclatura preconceituosa para chamar essas pessoas. Então, nada de índio e índia, nós falamos indígena hoje em dia. E aí a gente tem um marco normativo, que é a Lei 6.001 de 73, que é chamado de Estatuto do Índio, entre aspas, porque é o termo que a lei usa, né? É uma lei antiga, não é uma lei média, assim, em termos mas é um marco normativo que a gente tem. E aí sempre, né, o principal desafio é desconstruir esse estereótipo, né, do indígena como aquele sujeito preguiçoso, selvagem. Hoje em dia os indígenas, eles frequentam a universidade, né, eles estão integrados nos espaços urbanos. Também não é de bom tom hoje em dia as pessoas se fantasiarem, né, de indígena para o carnaval, porque aquilo ali são elementos, né, da cultura de um povo, então não é bem visto você usar como sendo um adorno, né, uma fantasia. Então é uma outra questão para vocês pensarem. E aí os povos indígenas, eles também são um grupo bem heterogêneo, eles não são um grupo homogêneo. Então, mesmo entre eles, né, diferentes aspectos culturais vão variar conforme as aldeias que eles integram. Para finalizar, eu trouxe 2 indicações de livros também para quem quer aprofundar nessa questão da cultura indígena. O primeiro é gratuito, você pode baixar para ler no Kindle, né, ou no aplicativo do Kindle no celular. É até do Ailton Krenak, que é uma liderança, é um intelectual indígena muito respeitado na contemporaneidade, eu particularmente gosto muito dele. Ele tem uma série de livros, mas esse, O Amanhã Não Está à Venda, é gratuito e fala bem um pouco sobre a cultura deles, né? Sobre a perspectiva. Você pode baixar no link aqui embaixo. E o outro é um livro de poesias que também aborda a cultura indígena, da Márcia Cambeba. Esse aqui eu li para o Clube do Livro que eu participava. Ele é um livro físico, se você quiser você pode encomendar. O link está aqui embaixo. Espero que tenha dado um panorama geral sobre este tema, né? Se foi útil para você, comenta aqui embaixo, né? Compartilha esse vídeo com quem vai fazer o Enem dos concursos e continue interagindo comigo que eu vou gravar mais aula para vocês. As próximas serão de ética. Então, siga me acompanhando por aqui. Um grande abraço e até mais!